aqui, na home do nosso site, tem aquilo que envolve Pablo Marçal. Já que estamos aqui no bloco de eleição, bora entender o que acontece? O Tribunal Regional Eleitoral, TRE, rejeitou o recurso e mantém Pablo Marçal inelegível neste momento de eleição presidencial. Sim, nós temos o TRE e o Ministério Público Eleitoral também, os recursos apresentados, pelo Ministério Público Eleitoral contra a decisão que condenou o empresário por uso indevido dos meios de comunicação nas eleições de 2024. Com isso, com esta decisão, ele continua inelegível. O Tribunal Regional Eleitoral também manteve a multa de R$ 420 mil contra o empresário que foi condenado em abril de 2025, abril do ano passado. O PSB o acusou de promover impulsionamento ilícito da candidatura nas redes sociais. Marçal fez um concurso em que os participantes deveriam publicar cortes de vídeo dele como candidato e com a promessa de pagar essas pessoas que fizessem esses cortes e publicassem. Isso deu o maior chabu à época. O partido, o PSB, entrou contra isso e, no fim, entre tudo que eu te contei, recurso rejeitado, Pablo Marçal continua inelegível e ainda o tribunal manteve a multa de R$ 420 mil contra Pablo Marçal. Agora, trazendo um outro assunto que também norteia e muito as questões eleitorais, é aquilo que diz respeito a Daniel Worcaro. No meio de um mundo aqui de notícias que nós temos no site da CNN Brasil, uma delas é sobre o maior escândalo financeiro da história do Brasil, que é o Banco Master, e os envolvimentos de personagens bem importantes da política com o Banco Master. Vou chamar o Matheus Teixeira aqui para a conversa. A Polícia Federal quer ouvir os diretores, e até vamos nortear aqui uma questão, mas Matheus, bem-vindo. Bom dia, hein? Ótimo ter sua companhia. Acordou muito cedo, hein, meu amigo? Muito cedo, mas estamos aqui, de pé. Trabalhado em 3 litros de café, mas estamos aqui em pé na firma. O Matheus Teixeira vem falar com a gente sobre Master, mas quando a gente observa a grande teia do Master, de vários problemas, porque é crédito consignado, problema com o INSS, aí teve o Fictor, aí teve a REAG, aí o CDB com 140% do CDI, que fez com que o banco fosse liquidado. E tem a questão do BRB. Quando Daniel Worcaro tentou fazer um negócio de parte do banco com o BRB, e vocês se lembram, o diretor à época, Paulo Henrique Costa, estava liderando, e aí tem até vazamentos, informações bem sensíveis de que ele ganharia apartamentos milionários, enfim, todo um negócio que no futuro todo mundo vai ter de se defender na justiça. A Polícia Federal quer ouvir os diretores do BRB, que foram identificados nas investigações sobre o caso Master. Matheus, desde o começo a gente fala muito de Paulo Henrique Costa, que era o presidente, mas agora a polícia quer avançar nos diretores e até me lembro à época que tinha algum papo de que o conselho do banco nunca tinha aprovado essa conversa com Daniel Worcaro, que eles não estavam ali cientes exatamente disso. O que a polícia quer entender? Olá, Elisa, bom dia a todos que nos assistem. Exatamente, Daniel Worcaro foi preso a primeira vez lá em novembro do ano passado, ainda numa decisão de primeira instância, justamente na investigação relativa à tentativa de compra do Banco Master pelo BRB. Portanto, essa investigação toda do Banco Master, que como você bem resumiu aí, as teias vão longe, mas começou especificamente no caso do BRB e essa deve ser também a primeira a ser concluída. A Polícia Federal pediu mais 60 dias para concluir o inquérito e isso deve cair exatamente no calor do segundo turno das eleições deste ano, em outubro. Ou seja, o pedido da semana passada, a tendência é que o ministro André Mendonça valide o pedido e permita a extensão por mais 2 meses da investigação. E isso, o que diz a Polícia Federal, a Polícia Federal diz que quer ouvir mais integrantes da diretoria colegiada do BRB, que no decorrer das investigações foi identificada a possível culpa de Paulo Henrique Costa, por isso a Polícia Federal pediu a prisão preventiva do ex-presidente do BRB, que estaria negociando ali a compra de imóveis de luxo que Daniel Worcaro daria para ele em contrapartida à viabilização da compra do Banco Master, mas a Polícia Federal entende que podem ter outros diretores do BRB que também estavam envolvidos nessa operação financeira que abriu um rombo, e um rombo que não foi pequeno
no Banco Regional de Brasília, de no mínimo 5 bilhões de reais, mas que esse valor pode ser até 3 vezes maior, pode chegar a 15 bilhões. E por isso que agora a Polícia Federal quer voltar as investigações ainda mais para dentro do Banco Regional de Brasília, para entender quem, juntamente com Paulo Henrique Costa, que viabilizou toda essa operação. A Polícia Federal não acredita na tese de que tudo tenha sido feito exclusivamente pelo ex-presidente do BRB, que está preso por ordem do ministro André Mendonça. Esse primeiro inquérito, portanto, essa primeira perna da investigação do Banco Master, que vai muito além só do caso do BRB, é o que deve ser concluído primeiro em outubro e deve resultar também, importante, Elisa, no primeiro indiciamento de Daniel Vorcaro. Daniel Vorcaro deve ser indiciado também em outros inquéritos. O entendimento é de que sim, ele tem culpa no cartório, ou seja, que ele praticou crimes. A Polícia Federal já deixou isso muito claro em diversas representações enviadas ao Supremo Tribunal Federal, mas o indiciamento é o relatório final do inquérito, que traz ali todo o embasamento, o resumo e a ligação entre as pessoas envolvidas no caso, e a primeira delas deve ser justamente em relação ao BRB. Mas antes disso, serão 2 meses de coleta de depoimentos de outros diretores do Banco Regional de Brasília, mais diligências investigativas, justamente porque já foi identificado como era feito a irregularidade e os desmandos com o dinheiro dentro do Banco Master em relação à operação com o Banco Regional de Brasília, mas ainda é necessário identificar melhor quem ajudou Paulo Henrique Costa a viabilizar toda essa operação que por muito tempo passou à margem do noticiário, à margem da polícia, mas que foi sendo feita dia após dia e somou um rombo no BRB, que devia ter publicado seu balanço em 31 de março deste ano, até agora não publicou. Por isso que eu disse que o rombo é de 5 bilhões, pode chegar a 10 a 15 bilhões. Ninguém tem uma noção exata de qual é o tamanho do prejuízo que o BRB tomou, justamente porque o BRB está adiando a publicação do balanço. O ideal para o BRB seria, inclusive, divulgar apenas depois do empréstimo que o FGC pode fazer, esse aporte, mas o próprio FGC também já avisou. Enquanto vocês não comunicarem e não informarem o balanço patrimonial para a gente ter a noção da realidade interna do banco, não vai dar o dinheiro. Está nesse impasse sobre o futuro do BRB e a Polícia Federal voltando os olhos cada vez mais ali com lupa para o Banco Regional de Brasília e a sua diretoria, Elisa.